Sejam todos bem-vindos. Vamos neste momento nos harmonizando, aquietando os nossos corações, silenciando, nos conectando com o nosso Pai Maior, com os nossos bons amigos da espiritualidade amiga. Que neste momento nós possamos num só pensamento de paz, que nós possamos nos envolver junto ao nosso irmão Jesus e que Ele nos ampare neste nosso encontro de corações. Falar sobre Jesus, estudar a doutrina, é abrirmos nossos corações aos ensinamentos que Ele nos oferece. Portanto, Senhor, nesse dia, nos colocamos diante de Ti em oração, agradecendo a Deus pela oportunidade da reencarnação que nos concedeu e pela oportunidade de aprendizado. A Ti, Mestre Jesus, agradecemos por nos capacitar para o trabalho bendito e para vencermos os obstáculos que encontramos em nossos dias. Pedimos que neste momento, a cada irmão que adentrar na sala Unidos pela Doutrina Espírita, que ele seja amparado, que ele seja tocado em seus corações, que tudo aquilo que cada um de nós desejamos, nosso mentor da sala Bezerra de Menezes com a sua equipe, médicas, enfermeiros, socorristas, mensageiros, possam escutar nossos pedidos. Que a paz ela possa sempre reinar, não só hoje, mas todos os dias, e que possamos ser gratos por tudo que Tu nos oferece, Pai. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje eu quero fazer diferente. Eu quero que alguém coloque na área de texto um número que vai do 10. Ai, que menino rápido! Esse menino é muito rápido esse Dudu. Bom, o Dudu botou 13, então vamos que vamos. Vamos ver o que cai pra ele e pra nós, né? Vamos ver o que o nosso livro Lições para o Alto Amor, psicografado por Vanderlei Oliveira, nos fala, né? E ele nos diz: perdoe-se por não ser quem gostaria. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Marcos capítulo 2, versículo 5. Vanderlei nos traduz esse versículo. O que quer dizer perdoe-se por não ser quem gostaria? E nos instantes de crise que surgem as mais nobres oportunidades de descoberta e auto-perdão, olhe para seu momento de testemunhos com coragem, peça a Deus a força que lhe falta, respire fundo e não adie o ensejo bendito de ruptura com a fuga e acomodação. Crise é o exame da vida quando você se encontra apto à promoção. Crise é o outro nome do progresso.
caso se disponha a enfrentar e aprender. De fato, terá incômodos, intempéries durante os testes de discernimento e resistência. Nada, porém, poderia tirar seu ânimo de prosseguir se mantiver acesa a chama da esperança e do otimismo, da coragem e da cordialidade para consigo mesmo. Ante a aplicação dos instrumentos cirúrgicos da dor, descobrirá que é preciso transformar o mal que o ataca a fim de adquirir saúde e equilíbrio na direção de dias mais ricos de alegria e distantes da ilusão, especialmente a ilusão sobre quem você pensa que é. Avance, confiante. Não existe prova sem solução. A dor é mensagem de sua alma, suplicando renovação e crescimento, perdoando a si mesmo por ainda não ser quem gostaria. Você avançará na rota segura para alcançar suas metas gloriosas, para que seja quem verdadeiramente é. Pois é, né, Dudu? A gente ouve toda essa mensagem, né? E a gente fica refletindo. Não é só pro Dudu, é pra mim também, Arro. Porque se nós não acreditarmos, se nós não nos colocarmos todos os dias como perseverança naquilo que queremos mudar, transformar, conquistar, adquirir, a gente vai acabar se alienando, vamos ficar doentes, não só do físico, mas a doença da alma, aquela que nos machuca, que nos magoa, aquela que nos deixa às vezes isolados de tudo e todos. E não é isso que Deus, com seus emissários da luz, deseja a cada filho, né? Cada um de nós tem uma meta a ser cumprida, mas para que a gente possa cumprir, a gente tem que confiar. Todas as provas são necessárias, né? Para que a gente possa ter essa renovação dentro de nós. Veja só, quando a gente consegue vencer um obstáculo, ou seja, uma doença que a gente está ali lutando para se recuperar, aquela doença que às vezes o médico diz assim, não tem cura, e a gente acredita e confia que só Deus tem esse poder, e que nós temos que confiar, trabalhar essas mazelas que trazemos dentro de nós de muitas e muitas reencarnações que lesou o nosso perispírito, e que hoje temos essa gratidão infinita de estarmos aqui, né, confiante e buscando essa renovação, buscando a transformação. E eu sempre digo que não importa a dor, não importa as percas, não importa aquilo que estamos passando, porque eu acredito que depois de uma grande tempestade, lá na frente tem algo muito bom nos esperando. Chico Xavier sempre diz, né? Emmanuel dizia para Chico, tudo passa. Isso mesmo, Sil. Tudo passa. Se eu tô triste, vai passar. Se eu tô alegre, também vai passar. Então é todos os dias acordar e sermos gratos. Obrigada pela mais uma oportunidade, né, de transformação. Então essa é a nossa mensagem de hoje. Não só para o Dudu, porque ele escolheu o número 13, mas para que todos nós possamos perdoar-se, né? Principalmente se aceitar. Isso é fundamental. Bom, meus amados, hoje nós vamos falar sobre um assunto que esse livro, esse tema foi o que mais mexeu comigo, esse capítulo 11.
Mexeu no sentido de tudo isso que nós estamos falando aqui agora. Esse capítulo vai abordar a perseverança, a confiança, a transformação, o querer, né? Lutar para vencer, seja o que for, mas lutar com armas de amor, não com armas de preconceito, com armas de ódio, de vítima, né? Com armas de raiva, de vingança. Isso não leva nós a caminho nenhum, a não ser aquele que nos coloca numa situação muito desagradável. Então, o Jerry de Almeida, bem no finalzinho do livro, ele nos proporciona aqui algo maravilhoso. Ele dá como exemplo Leon Denis, que nos fala: a dor fundamentalmente considerada é uma lei de equilíbrio, educação, sem dúvida. As falhas do passado recaem sobre nós como todo o seu peso e determinam as condições de nosso espírito. O sofrimento não é muitas vezes mais do que a repercussão das violações da ordem eterna cometidas, mas sendo partilha de todos, deve ser considerado como necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento, condição de progresso. Então vocês vejam que existe uma programação, uma preparação dos amigos da espiritualidade, que tudo aquilo que nós vamos abordar nos estudos encaixa como um quebra-cabeça. Vocês viram que o Dudu escolheu o capítulo 13 do livro Lições para o Alto Amor e fala sobre a transformação, fala sobre a perseverança. E aqui, Leon Denis nos diz sobre a dor, né? A transformação. Ele fala sobre essa lei de equilíbrio, que é fundamental na nossa vida. Porque quando nós temos equilíbrio, nós vamos conseguir se reeducar e reeducar os nossos sentimentos. Esses sentimentos que para muitas pessoas ainda é difícil querer mudar, transformar-se assim. As pessoas geralmente elas querem mudar os que estão mais próximos, não querem mudar assim. Então, essa dor que hoje o Jerry vai nos falar aqui sobre em várias formas, né? Pessoas que já nascem com problemas no seu físico e elas têm que aceitar aquela condição, né? Elas vão ter que se adaptar, se agrupar, se ajustar à sociedade conforme aquilo que foi dado para ele, né? Naquela situação que ele está vivenciando, ele vai ter que aprender. Então, muitas vezes, nós temos tudo, temos um corpo perfeito, temos inteligência, sabemos escrever e ler, mas nós não valorizamos, né? Não aproveitamos as chances que são dadas a nós. E aí o Jerry, ele nos fala aqui sobre o meu pé esquerdo. Quem ouve esse título pensa assim: pé esquerdo? Puxa vida, hoje eu acordei com meu pé esquerdo, o dia vai ser terrível, né? Primeira coisa que a gente pensa. Mas se a gente analisarmos bem, Deus nos deu 2 pés. Assim como nos deu 2 ouvidos, 2 olhos, né? Se ele nos deu 2 pés e hoje eu acordo azeda e acho que acordei com o pé esquerdo e tudo vai dar errado, eu posso voltar para a cama e aí levantar com o pé direito. Opa! Não, hoje esse meu azedume não vai me atrapalhar em nada. Eu tenho que controlar as minhas atitudes. Pois vá, ainda bem que não tem 2 bocas, né, Dudu? Não, 2 bocas ia ser um perigo, né? Já pensou? Nós íamos falar demais.
e até o que não deve, né? E aí o Jerry nos diz que a vida de muitas pessoas tem servido de maravilhosos ensinamentos vivos, verdadeiros testemunhos de superação das adversidades. Páginas notáveis de exemplos pessoais que, apesar do sofrimento, não se permitiram viver na infelicidade ou na melancolia. Selecionamos histórias reais de 4 pessoas que ofereceram, através de suas existências, uma mensagem admirável para a humanidade de todos os tempos. Foram pessoas simples, anônimas, que viveram entre nós e que passaram despercebidas, não fossem suas determinações de enfrentar com sabedoria as dificuldades do caminho. Então aqui eu vou relatar algumas histórias reais que vai fazer com que a gente reflita e pense: se eu tenho tudo, tenho uma família, tenho uma casa, tenho 2 pernas, tenho 2 braços, consigo ouvir, falar, posso caminhar, pegar um ônibus, fazer o que eu quero, sou livre para fazer o que eu quero, por que eu reclamo tanto da vida? Por que eu sofro tanto? Por que tudo eu coloco em empecilho? Por que tudo é difícil para mim? E aí, o Jerry, ele nos dá o primeiro exemplo. Ele conta que o Sr. Brower chegou ao hospital em uma pequena cidade da Irlanda. Recebeu a notícia de que sua esposa havia dado à luz a um menino. Corria o ano de 1932. O casal Brower, como seria de se esperar, havia idealizado um filho dentro dos padrões normais. Criaram certamente expectativas de estarem gerando uma criança sadia que seguiria um desenvolvimento natural, repleto de situações alegres. Ele iria mamar, engatinhar, aprender os primeiros passos, balbuciar pequenas sílabas, falar mamãe e papai, entrar para a escola, se formar e etc. Mas, naquele dia em que chegou ao hospital, o Sr. Brown foi informado de que um enorme choque ao ouvir dos médicos que seu filho nascera com uma paralisia cerebral, que ele tiraria todos os movimentos do corpo e que, com sorte, seu filho iria ser um pouco mais que um vegetal. Neste momento inesperado, diante da negativa de um filho idealizado, o pai confuso deixa-se tomar por um sentimento de fracasso, por gerar um filho deficiente. O menino, que receberia o nome de Christian Brower, possuía movimentos somente em seu pé esquerdo. Durante sua infância e juventude, Christian viveu em uma casa simples com a sua família. Sua mãe cuidava também de seus outros filhos e dedicava às atividades domésticas, além de passar para os filhos uma educação religiosa, com base em valores éticos. O pai, de temperamento autoritário, vivia trabalhando para sustentar o lar, conforme os padrões familiares da época. Christian observava tudo em sua volta, buscando, apesar de suas dificuldades, interagir com a família. Mas a dificuldade de comunicação era enorme, devido ao comprometimento motor e à desarmonia dos músculos da face, que obstacularizavam a articulação da fala. Sua postura e sua mobilidade enfrentavam igual complicação. Dessa forma,
Após algum tempo, Christian ganhou um carrinho de mão para ser transportado, já que sua família não possuía recursos para comprar uma cadeira de roda. Movido por um grande amor pela vida, Christian Brown, ao longo do tempo, passou a demonstrar sua inteligência e sensibilidade. Quer jogando futebol com seus amigos na rua, onde ficava deitado na calçada, buscando com seu pé atingir a bola, ou em casa, através de olhares afetuosos para sua família. Desta forma vivia com um semblante de quem não desanimava diante da existência de desafios. Talvez um dos momentos mais marcantes da vida de Christian foi quando ele, ainda criança, com grande esforço, segurou um giz entre os dedos do pé esquerdo e conseguiu escrever a palavra mamãe. Diante do espanto e surpresa de toda a família, naquela emoção que envolveu o ambiente, o Sr. Brown, seu pai, pega o menino nos ombros e o leva até o bar, apresentando a seus amigos não como um inválido, mas como um gênio. Movimentando somente o seu pé esquerdo, Christian descobriu que podia pintar e passou a produzir quadros. Descobriu também a leitura e a escrita e tornou-se escritor. Sua primeira obra foi a história de sua própria vida em 1959. Conheceu Mary, com quem terminou se casando tempos depois. O marcante em sua história não é, como alguns poderiam pensar, suas deficiências, mas a sua determinação em superá-las, não se permitindo desanimar ou deprimir. A história de Christian foi para o cinema através do filme Meu Pé Esquerdo, do diretor Daniel Day. Sua vida é uma lição de sabedoria vivenciada em face aos desafios das imitações impostas por um corpo frágil. Christian era, no entanto, um espírito determinado, com grande potencial interior e força de vontade para ser feliz. Então essa é a primeira história que Jerry nos conta. E aí? O que vocês, ouvindo essa história de superação, de determinação, de confiança? Porque para esse irmão fazer o que ele fez, ele já veio determinado, né? Ele veio dentro, trouxe dentro do seu psique, da sua mente, aquilo que ele gostaria, que ele tinha certeza que ele ia vencer. Ele não veio para esse mundo para ficar acomodado em cima de uma cama, de uma cadeira, se passando por uma pessoa incapaz. E assim somos nós, muitas vezes. Muitas vezes nós temos uma unha encravada e a gente faz um drama, como se a gente não fôssemos merecedores. Deus, eu acredito, do fundo da minha alma, que Deus, com a bondade infinita que Ele tem, jamais Ele iria permitir que um filho dele voltasse à terra sem uma chance de se recuperar, mas pela sua vontade própria. Nós temos que redescobrir esses dotes que trazemos dentro de nós. Somos nós que temos que abrir esse porão da nossa mente e deixar fluir aquilo que temos de bom. E a luta. Quantos vídeos a gente assiste pela internet de pessoas sem braço, sem perna, e nadam, dão estudo, palestram, né? Levam uma palavra confortante, levam inúmeros ensinamentos. E nós, muitas vezes, temos preguiça de virar a página do nosso livro da vida e tentar começar. Reclamamos porque está chovendo, reclamamos porque tem sol, reclamamos do barulho do vizinho, reclamamos que não temos um sofá desse, reclamamos de tudo. E aí? O
que está faltando para nós, meus amados? O que está faltando dentro de nós? Será que não é a confiança? Sermos criativos? Darmos o primeiro passo? Tentar fazer algo? Porque se a gente não tenta fazer algo, como que a gente vai saber se aquilo que planejamos, aquilo que sonhamos, deu certo, né? E aí tem uma outra história, que esse talvez vocês já ouviram falar, já assistiram alguns vídeos dele, que é o gigante deitado. Quem conhece a história do gigante deitado? Sabe que quando eu assisto alguma coisa sobre algum irmão, alguém assim que problemas no seu físico, né? E persevera como ele, que tinha uma doença, e ele ia para a casa espírita dar palestra deitado na cama, né? Mas antes disso, aconteceu muitas coisas na vida dele. E aí o Jerry nos relata algumas coisas aqui que é importante a gente saber, porque depois eu separei um áudio desse gigante deitado, que se chama o Jerônimo, né? Ele falando algo divino, que tem tudo a ver com o que nós estamos estudando aqui. E aí o Jerry nos fala que esta história, que é o testemunho admirável de um homem que viveu totalmente paralítico por mais de 30 anos, ficando em sua visão por mais de 20 anos, e como se não bastasse, com dores terríveis no corpo, necessitando, para suportar a dor, que lhe colocassem sacos de areia no peito, pois os medicamentos da época já não logravam êxito. Mesmo assim, Jerônimo, um homem que foi descrito por seus amigos como um gigante deitado, vivia sereno e resignado. Que coisa que muitas vezes a gente não tem essa resignação, né? Eu vejo assim por mim, quando eu tenho essas crises de dores, que inclusive as dores que ele tinha são as mesmas dores que eu tenho nas articulações. Graças a Deus que já tem alguns medicamentos, né? Que hoje eu posso tomar para me dar esse alívio. Mas eu fiquei imaginando eu no lugar dele. Será que eu ia ser essa pessoa resignada, perseverante, né? Será que eu ia... Eu acho que cada um tem as suas fraquezas, né? Cada um tem a sua forma de ser. E a gente não pode julgar e condenar ninguém pelas suas atitudes. Nosso dever maior é estar prontos para sempre poder levar uma palavra de ânimo, uma palavra de amor, de conforto, para que nossos irmãos eles possam vencer e lutar contra todo o desânimo, porque muitas vezes a gente tem esse desânimo, né? E a gente muitas vezes quer desistir, mas são as provas, os desafios que são dados a nós. Então a história de Jerônimo é comovente. Ele nasceu no dia 1º de novembro de 1930, em Ituiutaba, Minas Gerais. Narra-se que sua infância foi de uma criança normal, frequentou a escola até o início do ginasial antigo. Todavia, já na adolescência, começou a sentir os primeiros sinais de sua doença, através de dores nas articulações, especialmente nos joelhos, tornozelos, que passaram a inchar, e nos 18 anos já andava com dificuldade. De família modesta, seu pai era lavrador, a sua mãe lavadeira de roupas, uma mulher corajosa e determinada, pois, enfrentando muitas dificuldades, jamais se permitiu desânimo diante de muitas necessidades econômicas. Jerônimo, desde cedo, passou a ajudar seu pai para melhorar a renda familiar. Portador de um espírito indagador, ainda na adolescência, tomou contato com a doutrina espírita, passando a estudar os seus ensinamentos. Desta forma, passou a adquirir uma nova visão de Deus, agregando os inestimáveis conhecimentos sobre a imortalidade da alma.
da reencarnação e, portanto, aperfeiçoando o seu conceito de destino. Na verdade, conforme sua mãe, Jerônimo, desde pequeno, já não gozava de muita saúde. Era um menino frágil, anêmico, doente, com conhecimento oferecido pelo Espiritismo. Percebia que o espírito reencarna com suas tendências, suas lutas, com seus problemas inerentes aos méritos e deméritos, almejando pelo esforço pessoal o crescimento impostergável. Certo dia, quando se dirigia a um bairro da cidade, ao passar na frente de uma alfaiataria, Jerônimo ouve uma voz lhe convidando a entrar. Para sua surpresa, seu Josias, o alfaiate, lhe havia feito um terno. Ele, nos seus 18 anos, nunca havia usado um. Foi rapidamente para casa agradecendo ao seu benfeitor. Naquela noite, no cinema da cidade, o filme de lançamento era O Vento Levou. Nossa, esse filme assim é divino. Quem assistiu sabe, né? É um filme maravilhoso. Eu me lembro que na época eu assisti não sei quantas vezes, né? Cada vez que eu assisti eu quase morria chorando. Era a oportunidade para usar o seu terno, sua gravata, seus sapatos, mas aquela noite, repleta de felicidade, ficaria também marcada em sua história por um outro motivo. Quando chegou ao cinema, não havia mais poltronas vazias. Jerônimo teve então que assistir o filme de 4 horas de duração em pé. Foi aí que começou para ele a jornada inicial e dolorosa de sua doença. Ao término do filme, suas pernas estavam inchadas e ele imóvel. Necessitou ser retirado nos braços do Cine Capitólio. Ao chegar em casa, sua mãe, assustada, necessitou, devido ao inchaço de suas pernas e pés, cortar aquelas calças que ele vestira com tanta alegria. Entusiasmo. Ali começava sua história de renúncias, permanecendo os primeiros 3 meses no leito, impossibilitado de locomoção. Daí para frente, Jerônimo passou a locomover-se com muletas e ainda para ajudar sua família, trabalhou como professor rural em sua chácara. Com o tempo veio a cadeira de rodas e depois a cama, em definitivo. Mas Jerônimo, muito embora os seus conflitos pessoais, não se deixava desanimar, apoiando como ele mesmo afirmava na fé racional lhe oferecida pelo Espiritismo. Ao invés das queixas, que seriam compreensíveis, ele buscava no idealismo e no trabalho possível os recursos para se manter perseverante no equilíbrio interior. Mesmo com suas limitações, Jerônimo Mendonça fundou várias instituições espíritas que atendiam os necessitados de alimento material e espiritual. Enxugava lágrimas, consolava os aflitos, falando-lhes de Deus e da imortalidade da alma. Mas, sobretudo, através do seu exemplo pessoal, quando em certa oportunidade participava de um programa de televisão, Jerônimo, que já não mais se movia, foi indicado pelo repórter sobre o que seria a felicidade para ele. E ele responde: a felicidade para mim, deitado há tanto tempo nesta cama, sem poder me mexer, seria poder virar de lado. Vejam só, meus amados, isso para ele era felicidade, virar de lado. Naquela oportunidade, ele falava sobre o amor e o valor da vida. Ao terminar a entrevista, o telefone da emissora tocou. Uma mulher desesperadamente desejava falar com ele. Apresentara-se como uma senhora de alta sociedade, portadora de muita riqueza, mas infeliz. Ela havia planejado suicidar-se, comprar ingressos para sua família ir ao teatro e, alegando indisposição, ficaria em casa. Tudo estava planejado. Quando pegou o veneno para ingerir, sentiu vontade de ligar a televisão.
pela última vez. Lá estava Jerônimo deitado em uma cama, cego, falando sobre o prazer de viver e da felicidade. Fiquei envergonhada. Afirmou a mulher: o Senhor salvou minha vida. Conta-se que Jerônimo, apesar de todos os seus desafios, era uma pessoa bem-humorada. Em certa oportunidade, após uma palestra que fazia na cidade de São Paulo, uma jovem aproximou-se dele chorando e pedindo-lhe palavras de conforto, mas curiosamente ela afirmava que durante a palestra havia tido uma visão onde o antigo Calhambeque aparecia atrás dele. Qual a explicação? Indagou-lhe Jerônimo, jovialmente lhe disse: minha filha, isso significa que nós, mesmo na condição de um Calhambeque, devemos trabalhar muito, até virar um Santana. A jovem, que estava triste, ficou alegre com o exemplo daquele homem que, diante de tanto sofrimento, soubera manter o bom humor. E uma vez, em uma de suas viagens realizando palestras, Jerônimo, que era transportado com uma cama em uma Kombi, havia retornado de Curitiba muito cansado, com a voz fraca. Entretanto, no dia seguinte fez por telefone a campanha costumeira para arrecadar donativos, alimentos para as pessoas carentes atendidas pela Sociedade Espírita. Naquela noite do dia 25 de novembro, uma irmã dedicada passou a madrugada de plantão cuidando dele. Pela manhã, sua mãe estranhou que Jerônimo estava muito quieto. Ele havia partido como um pássaro que alçou o voo na direção dos altiplanos, rumo ao país da imortalidade. Conforme o relato dos amigos, o velório e o enterro de Jerônimo foram emocionantes. Filas imensas de pessoas desejavam prestar-lhe a homenagem de gratidão por tudo que fez, mas sobretudo pelo exemplo de estoicismo, de coragem e fé que deixou. Pois é. Quando ele fala aqui que o que poderia deixar ele mais feliz era ele deitar de lado. E fez eu lembrar de mim, quando eu fiquei um mês quase, deitada na mesma posição, na cama, e eu não podia me virar para o lado de nenhum, né? E aí as pessoas dizem, o que eu posso fazer para te ajudar? E eu dizia assim, o que eu mais quero é poder me virar, deitar de lado, porque eu adoro deitar de bruços, deitar de lado, e eu não podia por causa das dores do meu braço. E aí a gente vê que são as pequenas coisas que nos fazem felizes, né? Então, às vezes, nós temos que estar passando por uma situação muito delicada, como ele passou, para que outras pessoas possam acordar. Ele foi uma pessoa resignada, disciplinada, né? Não reclamava de nada, sempre disposto a cumprir com a missão que ele assumiu. Então, ele é um exemplo de perseverança. E aí, eu gostaria aqui de compartilhar com vocês algo que eu achei, que é ele falando, é um vídeo que ele está deitado na cama, né? E ele está fazendo essa palestrinha. E eu gostaria que vocês escutassem o que ele passa. Prestem atenção no que ele vai falar. É um bálsamo de carinho, de esperança, de fé e de amor. Então eu quero compartilhar com vocês o que ele tem para nos dizer. Vamos ouvir essa mensagem. De nossas vidas. O eminente romancista Fernando Duó. Meus queridos e amados irmãos, que Jesus nos guarde e nos abençoe no hoje e no sempre de nossas vidas. O eminente romancista Fernando Duó, em seu
a dor do meu destino, pôde asseverar com muita propriedade que o espírita transcende a configuração psicológica do homem comum, por se colocar entre os dois mundos, com esta visão transcendente que lhe é peculiar em razão da fé raciocinada que admite. Compreendemos todos nós que a função da reencarnação objetiva, o resgate de nossos débitos passados, de nossas vidas recuadas nos milênios, de nossas vidas transatas, e que objetiva também o nosso desenvolvimento psíquico, a conquistas de virtudes e de sabedoria para o nosso imenso voo através da incomensurabilidade do universo em busca de Deus, e que por mais que o homem avance no domínio das conquistas intelectuais, por mais que ele adquire cultura acadêmica, se ele não procurar sensibilizar-se, fazer o matrimônio da razão com a emoção, com os sentimentos, todo o seu progresso ficaria na horizontal. Por isto, os espíritos missionários de todas as épocas e períodos da humanidade, desde os profetas, os eminentes filósofos que precederam a descida do Cristo ao orbe, por ele edificado, conclamaram os povos ao amor, à sabedoria de uma vida equilibrada e reta, a um comportamento de uma ética superior, sem a qual seria impossível o homem encontrar com a felicidade, nem aqui, nem alures, em parte alguma. Depois veio o próprio Senhor em pessoa para traçar as diretrizes infalíveis da perfeição para toda a humanidade, exemplificando ele mesmo a mais alta virtude do amor, da humildade, da doçura, da benevolência, direcionando as multidões para a vida inacessível do Espírito. Após ele, numerosos pensadores, grandes tribunos visitaram novamente a Terra. Todos eles rasgaram horizontes mentais na mente de seus milhões de ouvintes, também tentando direcioná-los em busca de horizontes vastos da mente e da alma imortal. Mas, mesmo assim, lenta tem sido através dos séculos o despertamento moral da humanidade. O homem é que isola com muita facilidade os recursos da inteligência, mas os sentimentos nobilitantes, os recursos do amor maior, jazem nele ainda embrionários em germes, até que pôde a humanidade receber a mensagem da doutrina espírita, trazendo então para a humanidade uma abertura cósmica da evolução. Coube a Allan Kardec nortear o pensamento humano, dando-lhe uma verticalização correta em busca da eternidade da vida, mas dentro de uma lógica irreversível, mas com todos os conhecimentos filosóficos e científicos que estruturam a doutrina espírita. O eminente filósofo leonês, o professor emérito de Pestalozzi,
foi bastante sapiente para escrever nos frontispícios da doutrina espírita esta legenda inolvidável: fora da caridade não há salvação. Compreender Allan Kardec que não basta o homem conquistar o acervo da cultura, voar com a inteligência, devassar o infinito dos mundos, se ele não conquistar para si a bondade, as qualidades do amor elevado e puro e sublimado que nos ensinara Jesus, nenhum espírito lograria avançar para as esferas superiores e mundos superiores se não tivesse consigo o equilíbrio das duas asas, sabedoria e amor, para perfectibilizá-lo diante da vida eterna. E nesta noite, para a nossa felicidade, o livro Luz da nossa evolução, o maior código de amor e de moral que até hoje a humanidade pôde receber, e que os Espíritos dão ênfase em todas as suas mensagens. O Evangelho, segundo o Espiritismo, vem de nos dizer alto e bom som as nossas reflexões mais íntimas, que fora da caridade indubitavelmente não pode haver felicidade, que fora da caridade não pode existir a paz, que fora da caridade não pode haver equilíbrio, que fora da caridade não pode existir a moral, que fora da caridade não pode haver salvação. É abrangente o pensamento do codificador, porque ele está em consonância com a universalidade dos ensinos dos Espíritos de todas as épocas da humanidade. E hoje, através de milhares de mensagens veiculadas pela espiritualidade maior, pelos médiuns de todos os continentes do globo, a tônica principal da mensagem é o trabalho e a caridade. E nas entrelinhas do Evangelho segundo o Espiritismo, para que não houvesse dúvida a respeito dessa virtude por excelência, nós compreendemos a caridade material e a caridade moral como sendo as metas a alcançar. Caridade material, a obrigação do homem alimentar o seu irmão, atender em suas penúrias e necessidades físicas. E caridade moral, a mais difícil de todas em nossa vida, em nossas vidas. A caridade de perdoar, a caridade de não falar mal dos outros, a caridade da nossa própria transformação íntima para melhor, a caridade de sermos honestos, a caridade de sermos justos, a caridade, enfim, que determina um comportamento equilibrado e reto para o homem, para que ele possa viver em harmonia com as leis de Deus, com ele e com a sociedade humana. Então não há regra de comportamento mais elevado para todos nós, os espíritos em evolução na Terra e nos círculos espirituais, do que a norma da caridade. Não há para nós outro comportamento. Os Espíritos jamais disseram que fora da filosofia que indaga, da ciência que investiga, o homem seria impossível encontrar com a felicidade. Pelo contrário, tantos pensadores eméritos do espiritualismo, quanto aos espíritos egrégios da codificação kardeciana, norteia o pensamento do homem para uma vida de equilíbrio, para uma ética de comportamento elevado. Porque se nós não nos sensibilizarmos, se nós não nos voltarmos para o bem, para a solidariedade humana, todo o nosso conhecimento redunda apenas em conquistas vazias e inócuas. Vemos aí os intelectuais do mundo numa maratona de competições intelectivas, em conquistas apenas materiais,
levados por um desmesurado egoísmo, ameaçando o mundo de extermínio. Vemos os grandes pensadores da atualidade, todos eles preocupados com os destinos da humanidade. Cérebros de grandes celebrações acadêmicas, filósofos e pensadores mil, desnorteando o pensamento coletivo para as ideias revolucionárias do materialismo, escravizando o homem ao imediatismo do corpo que passa, das horas de ilusões que fenecem, como as flores belas da manhã, mas que na tarde fenece e morre. Vemos aí o colapso moral da sociedade em decadência. E se nós não nos voltarmos para Jesus, se não tivermos conosco os padrões do seu comportamento elevado e sublimado, estaremos irreversivelmente caminhando para a desagregação dos nossos caracteres, abismando-nos na dissolução dos costumes. Por isso o Evangelho postula a necessidade de uma ética superior, capaz de salvar o homem das catástrofes da inteligência divorciada do coração, norteando-nos em equilíbrio e mostrando-nos que é impossível caminhar para a frente com as nossas mentes e com os nossos sentimentos em estados de eclipse pelas nossas paixões indominadas, que acabam por nos escravizar, rebaixando-nos. Então a doutrina espírita vem ao mesmo tempo socorrer a inteligência humana em declínio de valores éticos e aponta-nos como dever inalienável para a felicidade do presente e do porvir, uma vida consoante à vida do Senhor. Temos voltado várias vezes às reencarnações, temos retornado ao mundo de origem, a pátria dos espíritos. Lameira de Andrade nos diz, quase sem nenhum progresso sensível que nos mudem os esgares fixos da consciência, quase que como múmias voltamos ao mundo dos espíritos, trazendo contra nós uma herança infeliz de vícios degradantes, de costumes bastardos e de uma inteligência patológica, criando para nós reencarnações dolorosas, para nos curarmos da megalomania intelectual e conquistarmos os mais pulcros sentimentos virtuais do bem. Por isso proclama aos espíritos a necessidade de sermos bons, a necessidade de sermos piedosos, misericordiosos, indulgentes, afáveis, dóceis, ternos, compassivos, solidários, humanos, perfectíveis, para socorrermos esta humanidade sofredora e esclerosada, que perdeu a direção de Deus e se abisma no cairel da própria loucura. São milhões as vozes que clamam em toda parte dos continentes do mundo, para que o homem tenha compaixão do homem, para que o homem possa entender o homem, para que o homem possa socorrer o homem. Porque se houve uma conquista evidente de conhecimentos científicos, esta tecnologia não soube aproximar os povos com dignidade. O homem ainda não sabe estreitar distância entre os corações, soube apenas estreitar distâncias geográficas. Voamos em aviões supersônicos, viajamos por transatlânticos, viajamos em espaçonaves, falamos pelo telégrafo sem fio, pelo telefone, temos radares, robôs e computadores,
Mas nunca houve tanta distância entre os corações, tanta distância abismais entre as almas. E isso ocorre dentro do próprio lar, aonde meia dúzia de pessoas vivem distante umas das outras, como se nada tivesse de comum entre si, nenhum liame de fraternidade, nenhum liame de solidariedade, aonde a antipatia, a indiferença congela os corações e faz com que os seres se afastem moralmente uns dos outros, vivendo como inimigos debaixo do mesmo teto. Então o que vale para nós esse progresso de horizontalidade, se nós não temos nenhuma verticalidade positiva em nosso favor? Então, quando o Evangelho fala e proclama a necessidade da caridade, isso não é nenhum pieguismo dos espíritos. Bom, eu acho que ficou bem claro, muito claro, sobre o nosso estudo de hoje, que eu entrei aqui com o tema exemplos que enriquecem, né? E o nosso irmão Jerônimo, onde nos dá um belíssimo ensinamento. Acho que eu não preciso dizer mais nada, porque ele disse tudo aquilo que nós, no decorrer do ano todo estudando esse livro, O Desafio da Felicidade, que já estamos no último capítulo dele, ele nos diz que enquanto nós não nos conscientizarmos da nossa mudança interior, não trabalharmos, né, esses insos, deletar esses insos que nos incomodam, que fazem a gente estacionar no tempo. Então, queridos irmãos, que possamos refletir em tudo que nós já falamos aqui na sala Unidos pela Doutrina Espírita. O que eu quero para mim? O que eu preciso fazer para melhorar? Aonde buscar resultados, né, satisfatórios? Como acreditar, como confiar, se a doutrina nos oferece caminhos de renovação, caminhos de transformação? Cabe a nós assumir um grande compromisso. Assumir esse compromisso para consigo mesma. Não nos lamentarmos, nos questionarmos, não deixar que passamos a ser só vítimas, mas buscar soluções. As respostas, elas sempre vão estar prontas para nós. Sempre. Sempre. Só que nós temos que deixar o orgulho de lado para poder aceitar essa transformação moral dentro de nós. A responsabilidade não é do pai, nem da mãe, nem do filho, nem do marido, nem da avó, de ninguém. É nossa. É nós que temos que ter responsabilidade. Nós reclamamos de tudo e todos. Nós não temos a paciência de saber esperar, nós não temos a paciência de virar a página, a gente não tem a paciência de levantar da cadeira, abrir a janela e dizer: obrigada, Senhor. Sou grata pela casa, pelo corpo que eu tenho, pela saúde, por tudo que eu tenho. Como disse ele, quando perguntaram, né? O que ele mais gostaria? O que seria felicidade para ele? E ele disse: a maior felicidade é eu poder deitar de lado. Então vocês imaginem ele ficar anos e anos na mesma posição, numa cama. Tem que ter muita disciplina, né? Tem que ser uma pessoa muito disciplinada, tem que ter uma alma nobre para que possa ser resignado, ser uma pessoa, o corpo doente, mas a mente, o espírito
de uma sabedoria, de uma meiguice, de um amor, são raros. Isso é raridade. Porque eu vejo por mim que quando eu não estou bem, que eu tenho dores assim, eu digo, ai meu Deus, e aí eu me apego nessas coisas, nesses exemplos. Puxa vida, Chico lá psicografou quantos livros com o olho sangrando, com dor ali, e o manual dizia, vamos lá, Chico, tu tem o olho bom, o outro tá bom, o outro não tá doente, vamos, nós temos trabalho, temos muito ainda para fazer, não reclama, vamos lá. Então, às vezes, eu nunca quero ser um Chico na vida, não é isso. Mas ele nos dá um exemplo de perseverança, de lutar, de não ficarmos ali jogados numa cama como doente, como moribundo, achando que não somos merecedores por aquilo. Somos merecedores, sim, tudo que passamos, porque são a dor, o sofrimento, as percas que fazem com que a gente acorde para a vida, para que a gente possa acreditar que existe um Deus maior, que existe amigos espirituais que estão sempre prontos para nos auxiliar. Ele tinha muitas coisas para resgatar e muitas coisas para ensinar dentro do seio da família dele, né, Cris? E muitas pessoas que precisavam dele, né? Foi uma escolha dele, a gente não sabe. Então, assim como nós temos as nossas escolhas, mas quando a gente acorda aqui, a gente não quer aceitar. A gente acha que não somos merecedores, porque a gente vai lá, faz uma caridade, meia caridade, acha que já fez muita coisa. Não é assim que funciona. Não é. Então, eu quero aqui deixar para vocês uma gratidão profunda pela participação de vocês aqui na Sala Unidos pela Doutrina Espírita. Nós mudamos o nosso horário, porque é horário de verão, começa às 17 horas. Lembrando que quintas-feiras e sexta também vai mudar o horário para 17. E eu gostaria que agora nós pudéssemos relaxar, fechar os olhos, respirar bem fundo. Vamos mentalizar algo divino, algo que vai fazer com que a gente se sinta pleno, confiante, algo que vai nos libertar de tudo aquilo que carregamos dentro do nosso eu, do nosso coração, os nossos medos, as nossas mágoas, as nossas tristezas. E que o nosso mentor da sala, Bezerra de Menezes, aqui com a sua equipe, que neste momento eles possam adentrar em nossos lares e nos trazer tudo aquilo que desejamos, a paz, a serenidade, o amor, o equilíbrio, a cura. Pedimos que os nossos amigos possam sempre nos emanar fluidos amorosos para que a nossa fé possa sempre ser renovada constantemente. Que neste momento a luz se faça em nossa volta, nos tratando o nosso físico, tratando cada partícula, cada célula do nosso corpo, e que possamos unir nossos pensamentos e juntos dizer lá no seu íntimo: sinto muito, me perdoa, te amo, sou grato. Respirando, nos deixando envolver pelo nosso irmão Jesus,
aonde Ele sempre vai nos cobrir com seu manto de amor, nos direcionando um caminho de libertação, um caminho de renovação, um caminho aonde precisamos trilhar confiantes, destemidos, no olhar para trás, dar a oportunidade de recomeçar, buscar dentro de si todos os sentimentos que Deus nos deu ao nos criar, que possamos deixar fluir neste momento, dentro do nosso lar, a esperança para recomeçar uma vida confiante, tranquila, em tudo aquilo que desejamos, tudo aquilo que buscamos mentalmente e sonhamos em conquistar. Obrigada, Senhor, pelas oportunidades que são dadas a nós em reunirmos em Teu nome, aonde buscamos na doutrina todo o ensinamento, todo o esclarecimento para nos tornarmos filhos melhores. Que nesta tarde de segunda-feira, onde inicia mais uma semana, nós possamos receber dos laboratórios da espiritualidade todos os fluidos que a nossa água neste momento está captando, e que dela possamos tirar a força, aquela força de vencer, acreditar, confiar, perdoar. Como disse o nosso irmão Jerônimo, como amar se não perdoar? Como aceitar o nosso próximo se não aceitamos a nós mesmos? Então, neste momento, Pai amado, obrigado pela presença do nosso irmão Márcio, da Sil, da Cris, da Dona de Mim, do Dudu, do Carlos, da Loirinha, do Tico, do Velho, do Manso, do Milton, do Barbosa, da Dulce e todos aqueles que já passaram aqui nesta tarde, e aqueles que não puderem estar conosco, que a Tua luz possa ir ao encontro de cada um deles. Pedimos por aqueles que já desencarnaram, que já se encontram numa outra dimensão, que o nosso amor seja eterno, que eles sintam-se abraçados, que eles possam neste momento sentir a presença amorosa não só dos encarnados, mas daqueles desencarnados que já estão na espiritualidade amiga, vibrando para que eles possam encontrar o caminho do Pai. Então, Senhor, gratidão pelo nosso encontro de hoje à tarde. Que assim seja, graças a Deus. Respirando mais uma vez, respirando, tomando as suas águas. Estão todos bem?